Estamos retornando com esse bate-papo tão importante para todos nós sobre o fígado, com a doutora Maíra aqui, que em breve ela vai retornar outra vez para a gente falar sobre outras enfermidades do aparelho digestivo. Nós vamos aqui falar um pouco depois sobre doença de Crohn, retocolite, que é um assunto tão importante que a gente poderia trazer aqui para debater sobre intolerância ao glúten, que se fala tanto. Vamos ver da verdade disso tudo, se é tudo isso mesmo. Mas hoje nós estamos falando sobre o fígado. O assunto está muito interessante. Vamos continuar falando sobre esses tipos de vírus, o B e o C, que acomete o fígado, causando uma inflamação. E eu gostaria de saber da doutora Maíra, como é que ocorre a hepatite B, como que a pessoa adquire, quais são os meios que adquire, qual é a sua evolução, qual é o seu tratamento, as complicações. É um assunto bem longo, mas eu vou tentar resumir, doutor Mário. Bom, então, a hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B e a gente pode se contaminar de várias formas, principalmente a transmissão sexual. Então, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível, como o HIV, né? Então, a transmissão sexual é a via mais importante de transmissão da hepatite B. E temos também a transmissão vertical, que é o nome que a gente dá para quando o recém-nascido é contaminado com o vírus da hepatite B na hora do parto, de uma mãe que já tem hepatite B e passa para o recém-nascido. Fora isso, temos a transmissão por líquidos corporais, sangue, sêmen, saliva, em menor grau, mas principalmente, então, a transmissão sexual e a vertical. Os pacientes que têm hepatite B, eles podem fazer só uma inflamação aguda, né, em que o fígado faz a hepatite aguda e ela pode, então, cursar com a icterícia, que é o amarelão, um desconforto no abdômen, náusea, vômito, febre. E quando a gente adquire o vírus na fase adulta, a chance dele ficar no fígado é menor do que quando o recém-nascido adquire lá na hora do parto, em que a imunidade dele ainda não está formada e não tem como mandar esse vírus embora. Mas, enfim, quando a hepatite B fica crônica, então que esse vírus não é eliminado espontaneamente pelo organismo, ele ficando ali, ele começa a fazer inflamação. Esse vírus ele entra na célula do fígado e começa a alterar toda a estrutura e começa a fazer inflamação, infiltra gordura no fígado, faz a fibrose, que é a cicatriz, pode evoluir para a cirrose e para o câncer de fígado também. Então, a hepatite B, na sua fase aguda no adulto, ela é observada, né, pelo médico com alguns exames de controle, a própria evolução do paciente. E se após alguns meses da infecção aguda, essa hepatite, a gente vê que ela ainda não foi embora, a gente dá o tratamento. E para os pacientes que a gente já faz o diagnóstico dela na fase crônica, então, alguns critérios que daí são avaliados indicam o tratamento. A hepatite B, ela tem vários medicamentos que podem ser usados para o tratamento, porém, nenhum deles a gente tem muita eficácia. Então, geralmente, o tratamento da hepatite B ele é por tempo indeterminado. Ótimo. Existe prevenção para a hepatite B? Existe. A gente tem a vacina contra a hepatite B, que hoje em dia a maioria dos recém-nascidos já fazem a primeira dose na maternidade e depois tem mais 2 doses. E para os pacientes que nunca foram, né, para as pessoas, na verdade, não só os pacientes, que nunca foram vacinados, qualquer um pode ser vacinado na rede pública. São 3 doses de vacina que vão deixar, então, o paciente imune, com defesa. Se ele entrar em contato com o vírus, o organismo vai dar jeito dele não se contaminar. Ótimo. Então, nós vamos passar já para a hepatite C.
da mesma forma. Qual é a sua causa, os meios de contágio? A hepatite C, então, a principal via de transmissão é pelo sangue, compartilhamento de agulhas e seringas, transfusão de sangue em quem fez antes do ano de 1992, manicure, né, que usa o mesmo alicate para todo mundo, sem esterilizar direito. Antigamente também as práticas, tanto médicas quanto de dentista, hoje em dia não, porque nós temos várias normas específicas para isso ser evitado. A hemodiálise, tudo que então entra em contato com o sangue do paciente pode fazer essa via de transmissão e a contaminação. E a hepatite C, ela cronifica, então ela fica no fígado do paciente depois da fase aguda em geralmente 80% das vezes. Então ela cronifica muito comumente, certo? E a hepatite C também, como a hepatite B, ela pode produzir gordura, inflamação, cirrose e o câncer. Já o tratamento, hoje em dia nós temos drogas que têm até 100% de eficácia na erradicação do vírus, então temos evoluído muito nessa parte de tratamento. Antigamente era ruim, tinha muito efeito colateral, hoje a gente já consegue medicamentos melhores para isso. Só que a hepatite C não tem vacina, né? A forma de se cuidar para não ser contaminada é justamente não entrar em contato com o sangue. Então, sempre usar material de cuidado pessoal para as pessoas que trabalham com isso, coisas, né, utensílios sempre esterilizados, os usuários de drogas, né, não compartilhar agulha e seringa, ter esses cuidados mesmo de contato com o sangue do paciente já contaminado. Ela pode ficar muitos anos no corpo, no organismo. E quanto tempo ela leva para começar a dar alguma manifestação na pessoa? Então, porque muitas vezes a pessoa não sabe que está contaminada. Na verdade, a hepatite C ela é silenciosa, né? Tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Geralmente, o paciente vai fazer o diagnóstico de hepatite C ou porque foi fazer um ultrassom e descobriu a esteatose, ou porque foi fazer alguns exames de sangue de rotina, ou até no trabalho, e pedem lá as enzimas do fígado e elas vêm alteradas. E existe uma campanha de todos os pacientes acima de 40 anos de serem rastreados para hepatite C. Porque antigamente, não muito antigamente, né, mas então para essa faixa etária de população, o uso de seringas de vidro, por exemplo, era muito comum, a gente não tinha material descartável, as próprias vacinas que eram feitas em fila na escola, com aquelas pistolinhas que utilizava a mesma agulha para todo mundo. Isso são coisas que na medicina evoluíram e nos deixaram ficar sabendo dos fatores de risco que hoje não são mais utilizadas. Mas se a gente for ver que a hepatite C, então, foi descoberta na década de 90, que chegou assim, a informação para a população em geral, ela é uma doença jovem. Então, todo mundo que tem esses fatores de risco deve ser rastreado, porque realmente não vai sentir nada. Para começar a sentir alguma coisa, ela já está numa fase muito avançada, por exemplo, na cirrose, e que ela pode levar em torno de 15 a 20 anos para dar essa evolução de cirrose. Viu? O tempo está acabando, mas vocês viram o quanto é importante a prevenção, o cuidado, ir ao médico, fazer os exames. Todo paciente acima de 40 anos tem que fazer o rastreamento para hepatite C. Isso é muito importante que a doutora Maíra falou. Doutora Maíra, estamos chegando ao final do programa. Tudo que é bom passa rápido. Pois é. E passou muito rápido. Poderíamos ficar mais uma meia hora aí, mas o tempo realmente não dá trégua, ele passa. Agradeço muito a sua presença. A doutora Maíra também é professora da Faculdade de Medicina, aqui da Unisul, da nossa universidade. Tem seu consultório na CRIMED. E a TV Tubá agradece, mais uma vez, a TV Tubá inova, estando sempre junto de você. Muito obrigado. Até o próximo programa, que será sobre alergia alimentar. Até breve.